Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Olá, meus queridos irmãos. Mais uma oportunidade o Senhor tem nos concedido para estudarmos juntos a lição da Escola Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição número 2 de outubro, domingo, dia 11 de outubro. Que o Senhor nos abençoe nesse estudo, que possamos tirar bom proveito desta palavra do Senhor para nós que já temos durante a semana estudado esses assuntos. Vamos buscar entender a vontade do Senhor para as nossas vidas. Nós tivemos as lições durante a semana. Vou procurar passar um pouco rápido por causa do tempo. Aí estão os versículos que eu escolhi. Na segunda-feira eu separei o versículo 28 de João 18, onde temos esse texto que o nosso Senhor é levado perante o governador Pilatos. E entre esses versículos eu separei o 28, que diz que depois de levarem Jesus da casa de Caifás para o pretório, era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Eu achei interessante ver o zelo dos judeus, das autoridades religiosas, em cumprirem os mandamentos de não se contaminarem na casa das pessoas que não eram consideradas judias na época da Páscoa. E é uma pena que, com esse zelo todo, eles não reconheceram o nosso amado Jesus. Na terça-feira, Pilatos interroga o Senhor Jesus e no versículo 36 ele faz esta pergunta, né? Aliás, versículo 36, Jesus responde, melhor dizendo, o meu reino não é deste mundo. O nosso Senhor Jesus deixou bem claro que o seu reino não é deste mundo. Porque se esse reino fosse aqui no mundo, como ele mesmo diz, os seus ministros se empenhariam por ele e não permitiria que ele fosse entregue nas mãos dos judeus para ser morto daquela maneira, né? Mas, como ele mesmo enfatiza, o meu reino não é daqui. Então, essa ideia que muitas vezes pessoas anunciam de que aqui na terra é o reino do Senhor, é uma ideia equivocada, porque o próprio Senhor deixou bem claro, o meu reino não é deste mundo. Na quarta-feira, Pilatos agora manda açoitar o Senhor Jesus, atendendo o clamor das autoridades judaicas e também, como diz aqui, o povo estava junto ali, mas os principais sacerdotes e os guardas gritaram, crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos então falou-lhes, tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum.
E aqui nós podemos perceber que um homem que não fazia parte do círculo dos discípulos do Senhor, era um romano, ele diz: eu não acho nele crime algum. Podemos entender que Pilatos deve ter averiguado bem para poder afirmar isso. E de fato não havia nenhum crime que o nosso Senhor Jesus houvesse cometido que o levasse à condenação, como pediram aqueles sacerdotes e aqueles guardas. Por isso que nós cantamos, não foi na cruz, foi na cruz. É isso que eles estavam querendo, que ele fosse crucificado. Na lição de quinta-feira, versículo 15, eles disseram, porém clamavam, fora, fora, crucifica-o, crucifica-o. E Pilato lhes disse, hei de crucificar o vosso rei. Mais uma vez Pilato toca nessa área muito sensível, porque de fato os judeus esperam o Cristo, ainda hoje eles esperam o Cristo, e o Cristo estava ali diante dele. Sem talvez saber ou não, Pilatos estava afirmando, ele é o vosso rei. E então responderam os principais sacerdotes, não temos rei. Ora, eles estavam diante do rei, mas eles disseram, não temos rei, senão César. É uma tristeza ver essa rejeição do nosso amado Senhor Jesus. Na sexta-feira, o nosso Senhor carrega a sua cruz para o Calvário. Versículo 17 e 18, nós lemos isso, né? Tomaram eles, pois a Jesus, as autoridades ali, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, que em hebraico significa Gólgota, lugar de sepultura, lugar de caveira, né? Onde o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado e Jesus no meio. O nosso Senhor não teve nenhum privilégio, mesmo naqueles momentos. Ele mesmo carregou a sua cruz. Segundo a história, todos os condenados deveriam eles mesmos carregar no ombro aquele madeiro no qual ele seria amarrado, no caso do Senhor, foi pregado com cravos. Mas o Senhor não desistiu, não criou nenhum empecilho. Ele tomou sobre si a sua cruz e, no sentido literal, né, e transportou até aquele lugar aonde ele fora crucificado. E no sábado, essa cena do Senhor Jesus diante daquelas senhoras ali é uma cena que me comove. Eu não sei como é o caso de vocês quando leio essa história, mas eu me sinto assim muito comovido, porque aqui nesse texto João declara que Jesus, ali na cruz, pendurado naquele madeiro, estava ali junto à mãe de Jesus, portanto, nossa irmã Maria, aquela que fora escolhida por Deus para ser a mãe biológica do Senhor Jesus, e a irmã dela, portanto, a tia de Jesus, estava ali também. Talvez uma das primeiras vezes, ou poucas vezes, que nós ouvimos falar de uma tia que ele possuía, não sei o nome dela, mas é a irmã de Maria, a tia do nosso Senhor. Havia uma outra senhora chamada Maria, mulher de Clopas. Esse nome também é um pouco controverso. Alguns acham que é um daqueles discípulos que o Senhor encontrou lá no caminho de Emaús, mas isso não vem ao caso. E também há uma outra senhora chamada Maria Madalena. Essa é bem conhecida de nós que estudamos a palavra, porque ela
tiveram uma libertação espiritual muito importante. E Jesus, vendo a sua mãe, a Dona Maria, e junto a ela o discípulo amado, esse discípulo amado aqui era a maneira como o Senhor Jesus se referia a João, o evangelista. Ele era considerado o discípulo amado. Ele nunca cita o nome dele, mas ele usa essas expressões para se referir a si quando queria falar dele diante de Jesus. E ali estava, portanto, Maria, a mãe de Jesus, e João, e Jesus disse para sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Jesus, vendo aquela mãe, talvez com as faces enrugadas de sofrimento, por ver o filho naquela situação, e do lado dela aquele discípulo amado, ele diz ao discípulo amado: eis aí tua mãe. Eis aí tua mãe. Eu não sei, meus irmãos, o que podemos interpretar disso aqui, além de pensar no zelo do Senhor Jesus para com sua mãe, porque aqui ele estava dizendo para sua mãe: olha, eu vou, mas você não vai ficar desamparada, você vai ter alguém que vai continuar cuidando de você, e quem vai cuidar de você é João, o meu discípulo amado. Então, dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Enquanto muitos filhos abandonam seus pais, na medida que eles vão envelhecendo, aqui Jesus tomou cuidado de não deixar a sua mãe desamparada. Que lição para essa geração que nós temos hoje em dia, que relegam seus pais a um asilo, e não só por ser num asilo, muitas vezes sem nenhuma visita. Acham que colocando lá eles se desincumbiram de uma missão. Não é bem assim. O lugar dos nossos idosos, sempre que possível, é na nossa casa. O discípulo a tomou para a casa. Portanto, meus amados irmãos, que o Senhor nos abençoe com estas lições de João. Não vamos parar, ainda temos mais 3 semanas, se não me engano, para chegarmos até o último capítulo. Embora nós já tenhamos a lição nova do trimestre, que também veio muito boa, por sinal, é uma pena nós não termos um tempo só para as lições, por causa da questão que vocês bem conhecem, das dificuldades que nós temos, mas que o Senhor nos ajude a condensar esse tempo para não deixar passar também desapercebida as lições da revista. Nós vamos continuar, portanto, as leituras do Evangelho de João e vamos ver a lição que tem do trimestre, que tem como título essa parte 2, o Sermão do Monte. E o título da lição, Jesus ensina sobre a oração. Texto de Mateus 6, 5 a 15. Achei muito bom a revista, coloquei aí para quem não recebeu a revista, alguém que ainda esteja em casa, que não tem a revista, pode procurá-la lá na casa de oração. Portanto, essa é a revista que nós vamos usar para o 4º trimestre de 2020 e o 1º trimestre de 2021, se o Senhor assim nos permitir. É importante aqui os textos bases, os textos áureos da revista, né? Salmo 119, 11 e 12. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Que possamos, irmãos, manter sempre esse desejo de esconder no nosso coração a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 4, versículo 12.
porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Eu gosto muito destas expressões. E mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Esta é a grande virtude da palavra de Deus. Volto a insistir, não deixem de estudar a palavra, não deixem. Eu também fiz questão de colocar para vocês aqui na tela o que vocês têm aí na contracapa das suas revistas, Conhecendo a Palavra de Deus. Depois leem esse texto com bastante calma, leem e releem, meditem, porque isso aqui é uma informação muito importante para nos mostrar que estas lições que nós estamos estudando são lições que vêm dos tempos bem antigos. Já vamos caminhando para quase 100 anos que esses serviços feitos pelos irmãos têm chegado até nós. E é interessante pensar nisso, que em 1935 foi a primeira edição para ser usado como orientação e treinamento anual de professores para jovens alunos de escola dominical. O atual formato de orientação se encontra disponível e autorizado para uso por igrejas locais. Achei muito bom que os irmãos tenham colocado isso. Essas revistas é para uso das igrejas locais, não para uma única igreja, mas para as igrejas locais, desde que mencionado a origem. Desde que mencionado a origem. Nesse site que está em inglês aqui na Plymouth Building Writings, deve ser escrito de irmãos de Plymouth. Essa é uma cidade, se não me engano, da Irlanda, onde surgiu o movimento chamado Movimento dos Irmãos. Então é interessante pensar e deixar claro que estas revistas que nós temos não é oriunda apenas de alguns irmãos da atualidade. Elas vêm de irmãos do passado, que debruçaram-se diante do Senhor e buscaram do Senhor orientação para fazerem esse cronograma, esse esboço, e tem sido muito útil para todos nós. Com feita essa observação, vamos dar uma passadazinha rápida na lição de domingo passado. Nós não estudamos porque ainda não tínhamos a revista, e foi até bom porque concluímos a nossa introdução ao Evangelho de João, e por sinal agradecemos a Deus nos ter dado essa bênção de estudar essa introdução. E agora, já que chegou a revista, e como eu já mostrei, ela é uma revista muito importante, vamos dar continuidade. Então, a lição de domingo passado teve como título Jesus ensina sobre as bem-aventuranças. Mateus 5, 1 a 16. O textuário foi escolhido o versículo 6 de Mateus 5. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Desde quando comecei a minha carreira cristã, o textuário era muito assim incentivado que nós o decorássemos. E eu continuo achando, quem puder decorar, quem puder memorizar, vale a pena. Né? Porque estas coisas que nós memorizamos, esses versículos, esses textos, sempre vai voltar à nossa mente uma hora ou outra. Às vezes, quando nós queremos, não aparece, a nossa mente tem essa dificuldade, né? Mas o Senhor sabe das nossas limitações. Então, vamos passar apenas os olhos. Não estamos estudando como deveria ser a lição, mas vamos ver as 9 bem-aventuranças que o Senhor nos ensina nesse texto da lição.
as 9 bem-aventuranças para que possamos usufruir dessas bem-aventuranças. No comentário, voltando no comentário, na página 4, 5 e 6 da lição, os nossos irmãos comentaristas abordaram bem cada um desses itens. Eu peço a vocês, abram suas revistas, não agora, mas quando estiverem disponíveis em casa, e estudem essas 9 bem-aventuranças. Vamos apenas, como eu já disse, dar uma passada rápida de olhos nela. Primeiro, bem-aventurados. Aliás, deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Sempre explicamos aí na classe e vamos voltar a explicar. A palavra bem-aventurado quer dizer feliz, muito feliz. É um superlativo de feliz, muito felizes. Né? Então nós podemos substituir bem-aventurado por muito felizes. São os humildes de espírito. Né? E sempre que o Senhor fala de uma felicidade como essa dos humildes de espírito, ele fala também de uma recompensa, porque deles é o reino dos céus. Então as pessoas que vivem essa alegria da humildade de espírito, a promessa que o Senhor nos diz é que é deles o reino dos céus. A segunda felicidade que o Senhor ensina é sobre os que choram. Muito felizes ou bem-aventurados que choram, porque serão consolados. É obviamente que esse é um choro daqueles que estão sofrendo injustiça, aqueles que estão passando por privações, né, por diversas maneiras. Às vezes nós temos momentos de lágrimas que correm pelos nossos olhos por ver um ente querido sofrendo uma grave enfermidade, ou um acidente, ou um desemprego. Às vezes mesmo quando nós percebemos que irmãos que antes estavam tão felizes conosco na igreja e agora estão desanimados, nós começamos a nos entristecer e às vezes até chorar, porque são irmãos que nós temos tanto interesse em estar junto deles, mas eles nos abandonaram. Então felizes os que choram, porque serão consolados. Esta é a promessa que o Senhor deixa para nós, seremos consolados. Terceira bem-aventurança, os mansos, porque herdarão a terra. Essa é uma virtude que às vezes não é fácil ser manso em situação de estresse, mas é isso que o Senhor nos ensina, a buscar a mansidão, porque a promessa é essa, herdaremos a terra. Não a terra no sentido do planeta que nós vivemos, mas uma terra celestial, vamos assim dizer, um local onde não haverá mais sofrimento, não haverá poluição sonora ou poluição do ar, de gases e de violência. A quarta bem-aventurança é os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Olha, esse é o textuário da nossa lição, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. É muito difícil viver nesse mundo de injustiça, né? Mas é isso que o Senhor nos ensina, é buscar fazer a nossa parte, né, na questão da justiça. Quinta bem-aventurança, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O misericordioso é aquele que se compadece de quem está sofrendo. Ele não espera o sofredor ir ao encontro dele, ele vai ao encontro do sofredor. Esse é o bem-aventurado, que acode aqueles que estão caídos, até mesmo sem perguntar se eles pertencem ou não ao rol de membros de uma igreja. Nossa misericórdia deve ser isenta de indagações sobre a questão de fé. É na questão da necessidade que nós temos que estar atento ao nosso próximo. E a recompensa o Senhor deixa aí no versículo, porque alcançarão misericórdia. Sexta bem-aventurança, os limpos de coração,
porque verão a Deus. O nosso coração é o local onde nós armazenamos os nossos sentimentos, as nossas virtudes e as nossas falhas. Se nós tivermos bastante coisas boas no nosso coração, estiver com o nosso coração arejado, limpo, isso nos traz uma felicidade muito grande. Mas se o nosso coração estiver sujo, que é o contrário de limpo, e que sujeira pode ser essa? Talvez uma mágoa, talvez um rancor, uma ira, seja de que maneira for, isso é sujeira que adoece, sujeira que vai destruindo aos poucos a nossa vida. E o Senhor nos fala para que tenhamos os nossos corações limpos, porque quem tem os seus corações limpos verão a Deus. A outra bem-aventurança, a sétima, são os pacificadores. As pessoas que têm essa virtude de pacificar, ou seja, quando veem duas pessoas em conflito, em vez de atiçar uma contra a outra, procura expressar a paz, procura expressar a harmonia, procura fazer com que essas duas pessoas que estão em conflitos, elas possam acertar e voltar a conviver uma com a outra. Esse é o pacificador. E a recompensa, porque serão chamados filhos de Deus. Oitava bem-aventurança. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Interessante, essa oitava aqui é bem parecido com essa quarta bem-aventurança, que é os que têm fome e sede de justiça, né? Aqui é aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Muitas vezes essa fome e sede de justiça faz com que haja perseguição contra os servos do Senhor. E nós devemos nos sentir felizes quando essa perseguição por causa da justiça sobreviver a nós. Então, a recompensa, o privilégio é esse, porque deles é o reino dos céus. E a última bem-aventurança da lição passada é: bem-aventurados sois quando por minha causa, agora o Senhor falando dele, da causa dele, quando por sermos cristãos, quando por sermos convertidos, quando por não fazermos parte das tramóias deste mundo, por minha causa, diz o Senhor, nos injuriarem, inventando calúnia, criando mentiras e nos perseguirem, tirando-nos a vida muitas das vezes e mentindo, levantando falsidade, como fizeram com Estevão e tantos outros do passado. Bem-aventurados sois quando tudo isso acontecerem e disserem todo mal contra vós. Olha, não há motivo nenhum para nos surpreendermos quando estas coisas acontecem, e acontecem com muita frequência. Aqueles que querem viver a vida cristã no padrão que Cristo estabeleceu, não é nada demais, vai sofrer estas consequências. Mas a recompensa é: regozijai-vos. Sejam felizes, alegres diante dessas coisas. É incrível, mas é isso que o Senhor nos ensina. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Quando nosso Senhor falava isto aos discípulos, ali no Sermão do Monte, todos esses discípulos passaram por essas situações que ele aqui abordou. Principalmente essa última de perseguição, de injúria, de calúnia, né? Uns morreram crucificados, outros morreram esfaqueados, assim, de diversas formas. Parece que o único que não sofreu uma tragédia foi João. Parece que esse, segundo a história, é o único que morreu de morte natural. Todos os demais passaram por situações
de muitas perseguições e tiveram mortes cruéis. Mas é assim mesmo, meus irmãos, nós que queremos acertar com a vontade do Senhor, não podemos pensar que esse mundo vai nos oferecer coisas melhores. Agora a lição número 2. Me desculpem eu estar correndo, mas é por causa do tempo. Eu não quero também ocupar muito tempo de vocês. A lição número 2, que é a lição de hoje, tem um assunto muito importante. A parte 2 do Sermão do Monte. Jesus ensina sobre a oração. Nós sabemos aí na Igreja de Madureira o quanto é valoroso a oração dos irmãos, o quanto Deus tem nos respondido ao longo desses anos. Apesar de sermos um grupo ainda bem pequeno, mas nós sentimos que o Senhor tem ouvido o nosso clamor e tem nos respondido. Portanto, a oração é uma conversa com o Senhor e nós devemos buscar fazer essa conversa, ter esta conversa como o Senhor nos ensina. Então, o Senhor nos ensina a conversar com Ele ou com o Pai. O texto áureo é o versículo 33, Mateus 6, que é o texto da lição, Mateus 6, 5 a 15, mas ele pegou o versículo 33 que diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, olha só que palavra do Senhor. Busquemos primeiro o reino do Senhor, o reino de Deus. Busquemos a sua justiça. E buscando estas duas coisas, as demais nos serão acrescentadas. Vamos ver o texto da lição. Vamos destacar nesse texto 12 itens importantes. Mateus 6, 5 a 15. Mais uma vez eu lembro a vocês que o comentarista na página 9, 10 e 11, ele trata desse assunto e vale a pena ler e meditar sobre o que está escrito ali. Não é necessidade de nós ficarmos aqui repetindo o que já está na lição, porque todos vocês têm a lição. Quem não tiver, volto a dizer, pode procurar lá na Casa de Oração, que há uma revista à disposição de cada irmão que faz parte ali do nosso grupo, ali da igreja. Mas vamos ao texto de Mateus 6, 5 a 15. O Senhor Jesus aqui nesse texto, então, ensinando a oração, ensinando como se deve orar. Versículo 5, o Senhor diz: quando orardes, não sereis como os hipócritas. Aqui nesse primeiro item importante, nós observamos que o Senhor Jesus fala de que existem hipócritas que oram. Hipócrita é aqueles que fingem. O hipócrita é aquele que tem uma palavra, vamos dizer assim, diferente da sua atitude. Ele fala uma coisa e faz outra. Isto é hipocrisia. E o nosso Senhor está nos ensinando a não sermos dessa maneira, não sermos fingidos. O que falarmos, vamos cumprir, ou então não falemos, tá? E ele cita o exemplo dos hipócritas, que são aqueles que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Por que eles se expõem dessa maneira? Para agradar ao Senhor? Não, para serem vistos dos homens. Esse é um perigo. Muitas pessoas estão buscando a visibilidade dos homens através das orações. Fazem orações muitas vezes tão recheada de um falatório que não passa de uma hipocrisia. E é isso que o Senhor está nos ensinando. Não sejamos como essas pessoas. E ele continua: em verdade eu vos digo que eles, os hipócritas, já receberam a recompensa.
Então, muito cuidado, meus irmãos, na oração. A oração é uma coisa séria. Nós achamos que todos os irmãos precisam orar. Não, entendemos que todos os irmãos precisam orar. Não há como dispensar a oração, mas é preciso tomar cuidado para não orar de uma maneira exibicionista, orar para ser visto, para ser reconhecido. Isso não é o agrado do Senhor. Então, primeiro item, não sereis como hipócritas. Segundo, maneira que o Senhor nos ensina a orar: entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Olha só, esse entrar no quarto significa você se esconder das outras pessoas, vamos assim dizer. Você se recolher da vista das outras pessoas. Não é você como diz o hipócrita, né, querer ser visto pelos homens. Porque quando você entra no quarto e fecha a porta, ninguém da casa está vendo você orando, está vendo você ajoelhado, ou sentado, ou em pé também. Essa é uma questão, cada um faz a oração da maneira como achar conveniente. Alguns exemplos nós temos de pessoas que oraram ajoelhadas. Eu acho essa uma posição de contrição, mas outros oram sentados, outros oram deitados, se estiver num leito de enfermidade. Mas o importante, entra no teu quarto. Mas esse entrar no quarto aqui não é no sentido tão ao pé da letra. Muitas vezes a gente pode estar no metrô, ou no ônibus, ou no trem, ou no avião, e de uma maneira bem discreta entrar no nosso quarto de oração, fechando os nossos olhos. Alguém pode até olhar e pensar que estamos cochilando, mas na verdade nós estamos no nosso quarto, no quarto em que estamos orando ao Senhor. Então, que o Senhor nos ajude a sermos discretos e buscarmos orar dessa forma como o Senhor nos ensina. Terceira item importante: não useis de vãs repetições. É muito comum, às vezes, as pessoas ficarem repetindo o mesmo pedido, o mesmo item nas suas orações. Isso não é do agrado do Senhor, porque senão Ele não teria dito isso. Não useis de vãs repetições. As nossas orações têm que ser feitas com sabedoria. Ninguém fica pedindo a coisa insistente, toda hora a mesma coisa. Não, é claro, às vezes a gente enfatiza o pedido uma ou duas ou três vezes, dependendo do momento, mas não deve ser uma regra geral, como às vezes acontece com os gentios. Eles já têm lá uma lista de assuntos que tem que ficar repetindo 10 vezes, 20 vezes. Às vezes a pessoa vai até em certos lugares em que o líder religioso fala, repete, não sei assim quantas vezes, mas pelo menos acho que 7 vezes, 20 vezes, aquela mesma frase. Isso não é bíblico, isso não é da palavra, não é o que o Senhor nos tem ensinado, tá? Eles presumem que pelo muito ficar repetindo aquela mesma frase, eles serão ouvidos. Mas Jesus diz, não assim. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes do que lhe peçais. Quinto, observação. Agora Jesus já dando um modelo de oração. É um modelo. Aliás, quinto não, quarto. Ele não está aqui dizendo que nós temos sempre que falar dessa maneira, mas ele aqui nos dá um modelo como nós devemos orar. Primeiro, Pai nosso que estás nos céus. Nós temos que dirigir as nossas orações àquele que está ao alcance da nossa voz. Pai nosso, nosso Pai está nos céus. E através do Senhor Jesus nós falamos com Ele. Isso é um privilégio muito, muito grande. Reconhecer que Ele é um Deus, melhor dizendo, um Deus santificado, é um Deus separado, é um Deus que não temos qualificação. Santificado seja o Teu nome. Nesse aspecto eu observo e respeito como os judeus, aqueles mais assim estudiosos da palavra, cuidavam até no proferir o nome de Deus. De tanto respeito eles tinham o nome do Senhor.
E hoje o que nós vemos, muitas vezes, por nada as pessoas falam o nome de Deus em vão e estão cometendo um grave erro. Sexta observação na oração que Jesus nos ensina: venha o teu reino. Vamos pedir que o Senhor nos disponibilize o seu reino, não um reino político, mas um reino de vida na sua presença, onde Ele é o soberano e nós somos seus súditos. Sétimo item: faça-se a tua vontade. Vamos estar dispostos a ouvir a vontade do Senhor, não a nossa, assim na terra como no céu, em qualquer espaço do universo, onde houver o alcance do nosso pensamento, que seja feita a vontade do Senhor. Nona observação: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Só aqui nós temos muito que estudar. Não é o pão nosso do ano inteiro, não é o pão nosso do mês inteiro, é o pão nosso de cada dia. A cada dia os israelitas recolhiam o maná. A cada dia os israelitas colhiam as codornizes. Nós temos que viver dia a dia. Se o Senhor nos dá o pão nosso de cada dia, vamos nos contentar com esse pão nosso. A sociedade moderna muitas vezes nos ensina a ficar juntando provisões para um futuro incerto. Mas essa não é a vontade que o Senhor nos ensina, não é o ensino do Senhor, melhor dizendo. É a cada dia. Vamos nos contentar com o pão que temos na mesa hoje, porque o amanhã pertence ao Senhor. Décima observação: perdoa as nossas dívidas. Meus irmãos, nós temos dívidas de diversas maneiras. Precisamos que o Senhor nos perdoe as nossas dívidas para com Ele, para com o nosso próximo, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Isso aqui é interessante. Às vezes as pessoas querem que o Senhor lhes perdoe, mas não estão dispostos a perdoar aqueles que lhes devem. Olha como o Senhor nos ensina: se eu quero o perdão do Senhor, eu também preciso perdoar aqueles que me devem. A 11ª: e não nos deixes cair em tentação. Olha que oração. Quantas e quantas vezes nós temos que clamar ao Senhor: livra-me, Senhor, das tentações, livra-me, Senhor, das astúcias de Satanás. Ó Senhor, guarda-nos. Você pode pensar: mas para que eu vou orar isso se eu já sou do Senhor? Mas é o que o Senhor nos ensina: não nos deixes cair em tentação. Nossa carne, enquanto estivermos aqui nessa terra, é uma carne sujeita à tentação, mas nós temos que clamar ao Senhor: não nos deixes cair em tentação. E o último item da oração que o Senhor nos ensina é: mas livra-nos do mal. Orar ao Senhor para nos livrar do mal, qualquer tipo de mal. E se porventura Ele permitir alguma coisa na nossa vida, vamos entender que foi da soberana vontade dEle. E termina o Senhor: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E aqui o Senhor volta à questão do perdão que nós vimos lá no versículo 12. Porque se perdoardes aos homens, perdoar não é dinheiro apenas, não é dinheiro muitas vezes, é as ofensas, tá? As calúnias, as injúrias. Se perdoardes as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E assim, meus queridos irmãos, nós temos estudado estas 2 lições assim de uma maneira bem condensada, e eu espero que vocês releem e tirem bom proveito. Na próxima lição, se Deus permitir, domingo que vem, nós vamos estudar a lição número 3. O título será esse: Jesus nos ensina a pedir, buscar e bater. Nós vamos ler esse texto de Mateus 7, já deixo adiantado para não esquecerem de estudarem essa lição. Temos
também durante a semana os textos ainda de João. Não vamos esquecer desses preciosos passeios pelo livro de João. Veja, nós já estamos quase no final. Sábado vamos para o capítulo 20. Mas vale a pena, meus amados irmãos, continuarmos. E domingo, se Deus permitir, vamos estudar a lição número 3. Que o Senhor nos abençoe, meus amados irmãos, com Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. E assim, meus queridos irmãos, nós estamos chegando ao final dessa lição. Desculpem um pouco aí o tempo, nós queremos ser abreviados, mas nem sempre é possível. Vamos orar ao Senhor agradecendo por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido nesta manhã e rogar a Ele que continue nos abençoando na obra dele aí na igreja, na Rua Piraquê 220. Convido a todos para orarmos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos por esses estudos desta manhã, na esperança do Senhor que possamos colocar em prática tudo que o Senhor Jesus tem nos ensinado, desde daquele trajeto do Gólgota, como nós estudamos no livro de João, o Evangelho de João, bem como agora os estudos dessas lições, o Senhor nos ensinando sobre as bem-aventuranças, que possamos pô-las em prática na nossa vida e também sobre esta orientação preciosa de como devemos orar. Ajuda-nos, Senhor, a crescer na graça e no conhecimento da Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus. E assim, meus amados irmãos, nós vamos nos despedir por aqui e até uma outra oportunidade.